Ernesto de la Cruz não matou envenenado Hector apenas para agarrar o seu momento, mas por vingança dele ter casado e construído uma família com seu grande amor, Amélia. Isso que é surpresa. Olá! Para você que não me conhece, eu sou Brendovski e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo eu contarei uma teoria minha que vai fazer parte do meu quadro Teorias Impossíveis de Acreditar, aonde eu só trago teorias que não fazem o menor sentido e se fazem não tem como você acreditar, como diz o nome. Hoje eu trago a teoria de que Ernesto de la Cruz era apaixonado pela Amélia. Sem enrolação, bora pro vídeo. Para refrescar a memória para você que não lembra, Ernesto de la Cruz foi uma grande surpresa, porque de um ícone ele virou um vilão. Na verdade, ele já era um vilão por conta de enganar o seu melhor amigo, Hector, que é o tataravô de Miguel, e matado ele apenas para ficar com suas canções e, como ele mesmo diz, para agarrar seu momento. E ele ficou muito famoso, tanto em vida como a sua vida após a morte. Tanto que a gente vê que ele era muito, mas muito querido. Muita gente botava foto dele. Lá no mundo dos mortos, ele era adorado, ele fazia shows como se estivesse vivo. Então ele era como se fosse um ícone. A teoria que eu irei contar é para incluir algo a mais que motivou o Ernesto a fazer tudo o que ele fez no filme. Então eu só vou incluir mais algum pontinho que talvez pode ter ajudado o Ernesto ter feito tudo isso mesmo. No começo do filme, Viva a Vida é uma Festa, a gente só soube sobre os detalhes da família por conta do Miguel, mas a história foi contada pelo Miguel em um momento de desabafo, tanto que ele estava conversando enquanto ele estava mexendo no sapato. E como você sabe, ou você não prestou atenção, o Miguel ele diz que o seu tataravô saiu de casa deixando a sua família para trás, para tentar conquistar o seu maior sonho, que era ser um cantor reconhecido. De nenhuma maneira, o Miguel ele disse que tinha algum amigo acompanhando ele. Tanto que o próprio Miguel ele fica muito surpreso em saber que os dois eram amigos. O Hector ele tinha até falado com ele, mas pela carinha do Miguel ele não tinha acreditado tanto. Mas quando chegou naquela cena que os dois se encontraram, ele ficou muito mais surpreso. E ele não acreditou muito na palavra do Hector. Afinal, o Miguel ele acreditava que o de la Cruz fazia parte da sua família. Quando foi revelado o vilão da história e que ele roubou as letras do Hector, como eu disse, o personagem ele não demonstra que ele estava ciente que existia mais alguém na caminhada do seu tataravô. Que nada! O de la Cruz fez todas as canções dele. Então foi uma tremenda surpresa também, porque ele não tinha nenhum tipo de informação sobre o seu tataravô ter saído de casa com mais alguém. E repare que o Hector ele fala pro Ernesto que naquela noite que ele partiu, o seu amigo ele disse que moveria céus e terra pela amizade. E eu não acho que ele tenha dito isso apenas uma vez, mas várias. Porque ficou bem marcado. Provavelmente deveria ser um bordão entre eles, na amizade deles deveria haver essa frase: eu moveria céus e terra pela nossa amizade. Quando a Amélia fica sabendo que o Ernesto de la Cruz matou o Hector, ela fica surpresa. Mas repare, ela não fica surpresa por saber que eles tinham algum contato, mas sim que o vilão envenenou o Hector e foi a causa da sua morte. Inclusive, ela nem questiona o porquê eles se conhecem. Mas o de la Cruz matou ele. O Hector, ele era zoado por geral por ter morrido simplesmente porque ele comeu um chouriço. E era o que ele realmente acreditava, porque naquela noite ele realmente tinha comido. E ele falou pra todo mundo isso. A expressão da Amélia comprova que eles tinham sim algum tipo de contato. Ela não questiona, ela apenas fica surpresa do motivo da morte. Então, a Amélia ela já estava totalmente ciente que ambos eram amigos. E possivelmente achou que também foi um azar a morte do Hector. Concluindo, Ernesto era amigo bem íntimo. O Hector não encontrou ele na estrada e começou uma amizade de 5 minutos, mas sim de muitos anos. Quando o Hector decidiu ir embora para seguir o seu sonho, a Amélia ela sabia que ele não estava sozinho na caminhada. E é bem difícil a gente ver uma pessoa saindo de casa sozinha para alcançar o seu sonho de música. Geralmente sempre tem uma segunda pessoa.
nem que seja um irmão, não precisa nem cantar, mas alguém acompanhando. Como eu disse, às vezes até uma família vai junto. Por que a Amélia não foi junto com ele? Ela mostrou que ela amava música, então ela poderia até ter ido com ele para apoiar. E como ela diz ao Miguel, ela amava música, mas amava mais ainda a sua família. Eu, Inês? Ai, surgiu uma coisa na minha vida que importava mais que a música. Ela poderia querer continuar ali em sua casa para não arriscar muito, cuidar do ambiente ou algo do tipo e esperar pela volta do Hector. Ou ela não foi porque ela sabia que ele estava muito bem acompanhado e acreditava que ele iria voltar. Cara, e é lógico que ela deveria conhecer o Ernesto. Afinal, se eles eram amigos, eles deveriam frequentar a casa um do outro, possivelmente até cantar um na casa do outro. Até porque a gente vê a Amélia cantando uma música que provavelmente era do Hector junto com o violão. Mais pra frente, eu me aprofundo mais nessa cena. A Amélia provavelmente só seguiu em frente com o negócio do sapato depois que o Hector morreu. Ela deve ter esperado demais. Ela deve ter esperado um contato, uma carta para falar como estava indo, se está voltando para casa ou não. O Hector com certeza mandaria pelo menos uma carta. A gente tem fotografias. Você acha mesmo que não teria um meio de comunicação em cartas? Poderia não ter um telefone, mas poderia ter carta, um papel na mão ou algo do tipo. Como eu disse e vou afirmar de novo, existia fotografias. Uma carta dava para fazer naquele tempo. O Ernesto ele não deve ter contado sobre a sua morte. É possível que ela só soube que ele morreu depois que ela própria veio a falecer. Percebemos que ela e o Hector não tinham nenhum contato após a morte, principalmente porque ela achou que ele abandonou ela e a sua filha por vontade própria. E eu tenho certeza que ele não conseguiu contar nada para ela. E se ela soubesse sobre a morte do Hector, era por boatos mesmo do chouriço. Se tivesse alguma notícia, era boato, ela ficava sabendo naquela comunidade, mas provavelmente eles não tinham nenhum contato. Isso explica o porquê da família odiar a música. A Amélia ela não sabia que o Hector morreu. Nenhum momento do filme ela afirma isso. Ela só fala que ele abandonou ela e a sua filha. Lá no final do filme, quando eles decidem pegar a foto do Hector que estava com o Ernesto, a gente tem uma linda cena que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A Amélia esbarrando no De La Cruz e ele perguntando se eles já se conheciam. Vem cá, eu te conheço? Eu achei muito estranho. Você deve estar se perguntando, mas se eles se conheciam, por que ele não reconheceu? Gente, todo mundo é osso, não dá nem pra perceber, não. Gente, tá todo mundo em osso ali. Era improvável ele reconhecer alguém. Se você botar qualquer personagem ali, botar com a da família, eles têm alguns traços, mas do mesmo jeito, tipo, parece que são todos iguais, porque são ossos de corpo, então não tem como ele saber quem é quem não é. Tanto que o Hector se caracteriza de Frida e não dá nem pra perceber. Se colocar qualquer coisa no seu rosto, parece que você é outra pessoa. Então eu acho meio que óbvio o porquê ele não reconheceu ela, mas deixa muita pulga atrás na orelha. Voltando pra cena, ela ainda bate nele com os calçados e diz que foi por conta dele matar o amor da vida dela. Mas cá entre nós, alguém que diz que não perdoaria a pessoa que estava tratando mal até 5 minutos atrás, não citaria nem mesmo no calor do momento que a pessoa é o amor da vida dela. Se você tem ódio tremendo da pessoa, você jamais vai falar isso. A menos também que ela quisesse jogar isso na cara do De La Cruz. Tanto que ele nem reage. E eu também aposto novamente que não foi a primeira vez que a Amélia diz isso para Ernesto. Isso é por matar o amor da minha vida! Logo em seguida, a Amélia entra no palco e começa a cantar junto com De La Cruz. E eu sei que você também sentiu um pouco de química e de sentimento ali, porque não estava uma coisa completamente normal. Tanto que a coreografia que eles estavam dançando no ritmo da canção não parecia ser espontânea. Mesmo que ele estava tentando pegar a foto na mão dela, deu para sentir aquele climinha.
Pra gente, poderia até ser de fachada, porque ele estava no meio da multidão, né? Fazendo aquele personagem de bondoso, bom cantor. Mas parece que eles já tinham cantado aquela música bem antes e até mesmo dançado. Eles poderiam ter frequência de escutá-la. Afinal, a Amélia, ela começou a cantar, ela do nada. Uma pessoa que odeia música não cantaria tão facilmente uma letra que não fosse tão especial e importante. Quando a gente tá em branco, com medo, se for pra você pensar em música, você vai pensar na sua favorita. Isso se você conseguir pensar. Mas possivelmente é aquela que mais te marcou. Talvez o Hector fez aquela canção para ela. E também talvez o Ernesto cantava junto para ela em alguma serenata. Não sei, mas em algum momento eles poderiam ter cantado sim essa música. Se a gente vê lá no comecinho do filme, quando o Miguel ele tá assistindo o De La Cruz lá na sua TV, tá passando diversos filmes que o De La Cruz tinha feito. Só que se a gente for parar para pensar, o Miguel ele descobriu que o De La Cruz matou o Hector apenas vendo a frase do seu filme. Possivelmente, alguns filmes que ele tinha feito era inspirado na sua vida. Então, aqueles filmes têm algum tipo de referência a algum acontecimento. Repare que em uma cena, o De La Cruz ele tá com uma mulher dançando. E ele diz, quando tudo dá errado, eu toco meu violão. O resto do mundo pode seguir regras, mas eu sigo o meu coração. Ele fala isso e logo após beija a atriz que tá ali. Depois a gente vê ele num campo, sei lá, algum local com árvores, tocando uma serenata e dizendo: já tentou fechar os olhos e sentir a música no coração? E se essa referência, essa cena, for ele com a Amélia? Ou ele viu o Hector falando isso para a Amélia e ele quis reproduzir, ou algo do tipo. Retornando em outra cena desse filme, uma mulher fala: o meu pai ele nunca dará a sua permissão. Possivelmente ela queria casar com esse homem, e no caso era o ator De La Cruz. E ele diz: eu cansei de pedir permissão. Quando chegar o momento, não pode deixar ele passar. Você precisa agarrá-lo. A gente pode concluir muita coisa nesse pedacinho. Se ele estivesse falando que o pai da Amélia nunca deixou ter a permissão da mão dela. É uma brecha que dá pra gente criar muitas coisas mesmo. Bom, você deve estar se perguntando: se a Amélia era o grande amor da vida de Ernesto, por que ele não a procurou quando estava viva, logo após a morte do Hector? Ou no mundo dos mortos mesmo? E eu te respondo que é a coisa mais óbvia. Porque a ganância e o ego foi muito maior. Eu tenho plena certeza que você já escutou aquela frase de que todo ser humano ruim, aqueles do mal mesmo, sempre existe alguém que ele ama. O Ernesto, ele matou o próprio melhor amigo, não apenas para continuar sua estrada. Até porque a lembrança do Hector mostra pra gente que ele cita que ele precisava voltar pra casa por causa da sua filha e da sua família. Acredito que por conta da sua inveja de não compor músicas boas e do Hector estar com a mulher que ele é apaixonado, ajudou ainda mais no assassinato. Ele jamais voltaria para a casa da Amélia com a notícia que seu amigo tinha falecido, porque a Amélia poderia culpar ele. Mesmo sem saber que a culpa era literalmente dele. Mesmo que ele queria conquistar e consolar, ele nunca seria perdoado. Então o plano dele de se tornar um grande músico foi maior e até mesmo a única opção do momento. Mas do mesmo jeito ele era uma pessoa ruim, então o ego dele sempre foi mais superior do que talvez o seu amor pela Amélia. E aí? Você sentiu esse clima entre os dois? Tem um pinguinho de climinha assim, eu pelo menos acho. Comenta aí o que você acha. Se caso você acabou de me conhecer, se inscreva no canal que aqui eu falo sobre todo o universo das animações. Não esquece de ativar o sininho e até o próximo vídeo.